Glória a Deus. Quero ministrar esse tempo que me resta com o tema Saindo da Superfície. Meus irmãos, nós lemos este texto no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Este evangelho faz parte dos evangelhos sinópticos. Sinópticos porque eles escreveram na mesma linha, na mesma visão. Quando você olha o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, você difere só alguns detalhes, diferente do evangelista João, onde ele mostra Jesus como o Filho de Deus, o unigênito. Mas o evangelho sinópticos, eles são ricos nos mesmos detalhes. Claro que cada escritor ele tem seus destinatários. Mateus, ele escreve aos judeus. Lucas escreve aos gregos. E Marcos, ele escreve aos romanos. E para chamar a atenção dos romanos, porque os romanos da época, eles eram atraídos pela literatura, onde havia um homem que vencia muitas batalhas. Eles eram fascinados por guerra, eles eram fascinados por homens que tinham as suas glórias. Mas Marcos, ele mostra Jesus não tão atraente. Ele mostra Jesus como servo. E um servo, ele não tem a capacidade de lutar. Só que nas entrelinhas de Marcos, dos evangelistas, do evangelho, o servo chamado Jesus, ele subiu em uma cruz de madeiro, fazendo o que um grande lutador não pode fazer. Um grande homem com suas conquistas não pode fazer. Jesus, ele sobe na cruz do madeiro e derrama o seu sangue em prol da humanidade, em prol da salvação da humanidade. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele nasceu em Belém, ele foi morar em Nazaré, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E ali Jesus, ele dá início ao seu ministério. E é interessante porque por onde Jesus passava, os milagres acompanhavam, os milagres aconteciam, de forma que Jesus, ele fica famoso, porque por onde ele passava, ele arrastava multidões. E em meio a essas multidões, ele ensinava em prol do reino de Deus. A sua intenção era sempre mostrar o reino dos céus. Neste capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 4, Jesus, ele vem ensinando sobre parábolas. E a parábola que ele ensina é a parábola do semeador. Jesus, ele começa a ensinar, e nós entendemos que aonde nós acabamos de ler já era tarde. Então dá-se a entender que Jesus, ele começou o seu ensino pela manhã, um ensino, um seminário intensivo. E Jesus aqui, ele está mostrando na teoria, ou teoricamente, os discípulos e aqueles que ali o acompanhavam. A Bíblia diz no versículo 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe:
passemos para outra margem. É uma mensagem bastante conhecida que Deus, nessa noite passada, me deu para poder lhe entregar debaixo da sua autoridade nesta manhã. O que nós aprendemos com Jesus é que quando ele diz passemos para outra margem, Jesus agora ele está deixando de ser teórico e agora ele vai mostrar aos discípulos e àqueles que o acompanhavam em outros barcos, na prática, quem é ele. E ele diz, passemos para outra margem. Meus irmãos, na tempestade, os discípulos, eles vão aprender que Jesus, ele tem autoridade sobre a tempestade. Jesus, ele tem o domínio das coisas. O problema é que, vendo Jesus teoricamente, você não acredita, você aprende, mas você não tem a confiança. Então Jesus ele quer mostrar na prática. É por isso que ele te tira da superfície da terra e te leva para o mar. Aleluia. E o mar aqui simboliza luta, guerra, porque o vento aqui era contrário. Jesus diz, passemos. Jesus ele usa uma ordem. Ele não pede. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, entre no barco e vamos para o outro lado. Aqui, irmãos, nós percebemos que em meio à luta que eles iam enfrentar, apesar dos ventos, apesar dos levantes, eles passaram diante de uma garantia que Jesus falou. Jesus disse, passemos para outra margem. Ele fala aqui no plural. Eu quero que você entenda nessa manhã que esse vento aqui não é para te matar. Esse vento que se levantou contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, não é para lhe parar. Esse vento, ele vem com um propósito, e a definição é que você aprenda lições através dessas lutas que se levantam contra você. É interessante que ele obedece a Jesus e ele vai para o outro lado. Então quer dizer que a obediência, ela gera a garantia de vitória. Porque eles entraram no barco, independente de que os ventos tenham se levantado, eles estavam com uma garantia: passemos para outra margem. E eu quero, já nesta manhã, te entregar algo da parte de Deus. E eu quero que você guarde na tábua do seu coração, que independente desses ventos, desse levante, você tem uma garantia. E a garantia é a palavra de Jesus. Ele está dizendo nesta manhã que não só você vai passar. Ele está dizendo no plural: eu vou fazer passar você, a sua casa, seu filho, aleluia, por esta tempestade, por este vento, você tem uma garantia. E a garantia sou eu que estou dentro do barco. Glória a Deus. O problema é que a entrada no mar me chama a atenção. E me chama a atenção é porque Jesus ele tira os discípulos, ele tira o povo da superfície da terra e entra no mar. O problema da nossa geração, o problema da nossa igreja, no modo geral, no âmbito geral, é que estão vivendo dissolutamente superficial. E superficial você não vê Jesus em sua glória.
Superficialmente, você não entende Jesus, porque você é superficial. Superficial, você não mostra Jesus, você não prega a sua palavra. Superficialmente, você quer aparecer. Superficialmente, você adora ver o seu cartaz. Mas Jesus, Ele tira esses homens, essas mulheres que querem se aparecer. Por quê? Porque são crentes superficiais. Os nossos cultos, na maioria das vezes, têm sido superficial. Nós entendemos como começa. Nós entendemos o meio do culto. E na maioria das vezes entendemos até o seu fim. É por isso que superficialmente você não vê Jesus. Você não vê os seus milagres. Você não alcança a sua glória. Porque eu entendo, irmãos, que aonde o homem aparece, e quando eu falo homem, eu sempre falo nas mensagens, eu falo do grego homos, que significa homem e mulher. Aonde o homem, aonde a mulher, ela aparece, ele aparece, Jesus, ele desaparece. O que Jesus está falando aqui é que nós precisamos parar de ser superficial. Precisamos parar de aparecer para que Ele venha aparecer, para que Ele venha mostrar a sua glória, para que Ele venha mostrar o seu poder, para que você venha ser impactado com o poder da sua glória. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Mas nós estamos vivendo, pastor Edmilson Marinho, tempo de uma igreja superficial. E nós vemos nos jornais a Universidade de Ansburg, aonde está vivendo um avivamento. E nós perguntamos e falamos: por que ainda não aconteceu no Brasil? Por que ainda não aconteceu nas nossas igrejas? E a pergunta é porque nós ainda estamos superficial diante da presença de Deus. Estamos rasos. Estamos vindo para o culto e esperando algo de Deus nas nossas vidas. E parece até que nós viramos egoístas, orgulhosos. E nós colocamos Jesus na parede na intenção de dizer: se Ele não fizer, eu não vou. Se Ele não fizer, eu não abro a minha boca para adorar. Se Ele não aparecer, eu não faço. Mas o culto é em prol de obediência. Eu não preciso sentir para o adorá-lo. Porque um verdadeiro adorador, ele o adora em meio à circunstância. Se tem comida, ele adora. Se não tem, ele adora. Se está com a saúde boa, ele adora. Se está com a saúde debilitada, ele adora do mesmo jeito. Não importa a situação que o adorador esteja, o intuito do verdadeiro adorador é adorar a Ele na beleza da sua santidade. É por isso que Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque superficial você não vai agradar a Jesus. Superficialmente você não vai agradar a Deus. Superficialmente é você que está no centro. E eu profetizo debaixo do sangue de Jesus nessa manhã, porque estamos vivendo tão superficial que nós adoramos aparecer. Eu agradeço por pregar no congresso tal, aonde eu preguei, tantas almas se renderam.
Aonde eu louvei, o Espírito Santo veio. E o homem tem se tornado o centro das atenções. Está chegando uma época, pastor Marinho, que eu quero ver. Eu quero estar vivo para ver. Estes pregadores que pregam, esses cantores que são artistas, que buscam holofotes, que busca fama, que busca aplauso, que busca dinheiro. Pregar e cantar. Quando a ordem for dada dizendo, se pegar cantando, vai ser preso. Eu quero ver você querer aparecer no cartaz no YouTube, no cartaz no Instagram ou no Facebook, quando a ordem for dada. Quem pregar o evangelho vai ser preso. Quem pregar o evangelho vai ter uma sentença de morte. E aí eu quero ver a briga por agendas. Eu quero ver o dinheiro que você tanto almeja. Eu quero ver se ainda você vai ter a ideia de querer ser famoso, de querer aplausos, de querer holofotes, de querer a fama. É por isso que Jesus está, na maioria das vezes, ensinando teoricamente. Mas vai ter a hora, aleluia, que Ele vai te chamar para um particular. E Ele vai ensinar na prática. A igreja brasileira, ela não está vivendo tempos de avivamento. Porque está vivendo um tempo de teorias. Superficial. Eu nunca vi ninguém crescer espiritualmente sem lutas, sem problemas, sem dificuldade. Nunca. Eu nunca vi. Porque ninguém cresce servindo Jesus superficialmente, de aparência. A gente cresce aprendendo lições, com as lições diante da dificuldade, diante do problema. Por isso que tem pessoas que ela não passa de estágio, ela não passa perante os problemas, perante as lutas. Por quê? Porque nunca obedeceu. E se você não obedece, você não aprende lição. E se você não aprende lição, você permanece do mesmo jeito que está. Jesus, ele tira o povo para dizer para os discípulos, na prática, deixem de ser superficiais. E entendam uma coisa, que quando você prega, quando você canta, que há batismo, que há renovo, que há salvação de alma, não é você, sou eu. Porque está escrito, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Se você prega, a glória é dele. Se você canta, a glória é dele. Se tem batismo com o Espírito Santo, a glória é dele. Se tem renovação, a glória é dele. Se tem salvação de alma, a glória é dele. Se tem cura, a glória é dele. É fácil agora postar na internet. Tenho agendas. É fácil agora mostrar na internet. Prego em grandes congressos. Está chegando a hora de ver se você prega mesmo. Está chegando a hora de ver se você tem coragem mesmo. Está chegando a hora de ver se você aprendeu ou se você ainda está na teoria. Êxodo, quando é o tempo do avivamento que o Brasil tanto espera? Eu não sei. Porque está escrito que o vento sopra aonde ele quer. Aleluia.
Se está soprando nos Estados Unidos, pode soprar a qualquer momento no Brasil, na tua casa e no meio dos teus filhos. Jesus, Ele vai te alcançar, aleluia. Ele está te tirando dessa superfície e te ensinando da prática, aleluia, que os ventos e as lutas que se levantam contra a sua vida, Jesus está dizendo nesta manhã, permaneça em obediência, porque mesmo o vento se levantando, mesmo o mar se levantando, eu sou a garantia da passagem por essa luta, eu sou a garantia da passagem por esse problema, eu sou a garantia, eu sou a vitória na tua vida. Ora mandagassuri minahas. Ser obediente, ter obediência, sair da superfície, crer em Jesus, que mesmo que os ventos se levantem, mesmo que as ondas entrem dentro do barco, o salmista vai dizer no Salmo 91, verso 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, tua casa e teus filhos não serão atingidos. Você crê ainda nessa palavra? Se você não crê, saia da superfície e mergulhe em Jesus. Jesus, Ele está no barco. As ondas começam a entrar no barco, porque os ventos eram contrários. Os discípulos se apavoram. Os discípulos ficam amedrontados. Os discípulos ficam apreensivos. E Jesus, Ele está dormindo com um travesseiro. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou te explicar melhor. O que te assusta, o que te apavora, não faz Jesus perder o controle, sair do trono e ficar apavorado, não. Jesus, Ele não se apavora com a luta que chega diante do crente, diante da igreja. Jesus, Ele não está apavorado porque a Turquia agora enfrenta um terremoto. Não. Tudo que o homem semeia, ele vai colher, irmãos. 98% da população da Turquia são muçulmanos. Crê em um homem chamado Maomé, líder do Islã, inimigo dos cristãos. Chegou a hora da Turquia sair da superfície e aprender na prática que quem não é Maomé, quem é o Todo-Poderoso. Quem manda é Ele, quem opera é Ele, quem é grande é Ele, que tem todo o poder é Ele, quem manda é Ele. Eles precisam entender na prática quem é Deus. Deus é mau? Não. Deus busca o arrependimento, a obediência, o entendimento de uma igreja, de um homem, de uma mulher que entende que só Ele é Deus. Mas enquanto nós não aprendermos, está o vento que simboliza as lutas para nos ensinar. Essa luta talvez não vá sair agora porque você ainda não aprendeu a lição. Eu imagino 98% daquela população enfrentando aquele terremoto,
pegando o Alcorão e dizendo: salva-nos, Maomé. Só que Maomé não pode ver, não pode ouvir, não pode fazer nada. É por isso que Deus, Ele não fica se descabelando e dizendo assim: eu perdi o controle. Não, Deus está no controle. O que Deus quer ouvir da população brasileira, do mundo, das igrejas, Ele quer ver um coração contrito, Ele quer ver um arrependimento, e Ele quer ouvir: salva-nos, Senhor, socorre-nos. O que Ele quer ouvir é um puro clamor que sai do teu coração. Porque terremoto não faz Jesus se levantar do trono. Terremoto não faz Deus se levantar do trono. Lutas, ventos não faz Ele se levantar do trono. Mas um arrependimento e um coração contrito, um clamor favorável, faz Ele se levantar e entrar na guerra e garantir vitória a você. Garantir vitória à igreja. Garantir vitória ao seu povo. Mas ainda a gente não saiu da superfície. Jesus, Ele vai, está dentro do barco, o vento está indo, está batendo as ondas, está entrando, ao ponto de eles ficarem assustados. E Jesus diz: eu vou me assustar para quê? Que tudo se fez quando eu estava lá. Porque se eu não tivesse, nada teria sido feito. Jesus, Ele levou os discípulos. E quando os discípulos vê a água entrando, vê o vento batendo, que se desespera, eles vão chamar por Jesus. Eles despertam Jesus. Jesus, por cima daquela luta, daquela agonia, Ele se levanta e apenas diz: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Por que houve bonança? Porque desde o início Ele disse: passemos. Ele garantiu. A tua garantia de vitória não está voltada a uma teologia da prosperidade. Não. A tua garantia não está pautada a esses ventos de doutrina que entram nas nossas igrejas, se fingindo ser da parte do céu, da parte de Deus. E não é. É por isso que os nossos cultos têm sido superficial, mas é superficial porque nós ainda não entendemos a palavra de Jesus, porque Jesus está dizendo que nós vamos passar e Ele é a nossa garantia. Estão querendo parar a igreja, estão querendo passar por cima de pastor, de pregador, de cantor, do evangelho, mas a igreja está pautada em cima de uma garantia, e a garantia da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja vai passar, os crentes vão passar, só que aqueles que são superficial vão ficar. Houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? A timidez aqui não é do jeito. A timidez é de não saber quem Ele é. Jesus aqui, Ele não está falando de personalidade. E tem gente que é tímido na sua personalidade, mas faz a obra de Deus com excelência. Ele não está falando de personalidade. Ele está falando assim: vocês estão baseados em uma garantia e vocês estão esperando o quê?
Você serve a Jesus. E Ele está mostrando para você, através dessa palavra, que Ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre a sua vida. A tua garantia é Jesus Cristo de Nazaré. E sentiram um grande temor. Versículo 41. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam tão superficial que não sabiam dizer quem era Jesus. Estavam passando pela aula prática e ainda não entendiam quem eram Jesus. Aí, Marcos capítulo 5, versículo 7. Jesus está atravessando, chega em Gadara. A pergunta que eles fazem: quem é este? Aí os demônios que estão dentro do endemoniado diz: que tenho eu contigo, Jesus? Eles andavam, eles viam a maravilha, eles viam o milagre, mas não sabia com quem eles estavam. Aí os demônios que estão, a legião que está dentro do endemoniado diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Eles perguntam e os demônios respondem. Porque enquanto você é superficial, você não entende que é Jesus. Mas quando você se torna espiritual, quando você se aprofunda nele, você conhece quem é ele. Você sabe quem é ele. Os demônios sabem tanto quem é ele, que a palavra diz que eles tremem. Essa palavra pode ser até um pouco tão pesada, mas são verdades. Jesus, uma vez, ele estava pregando, e a palavra era dura. Era uma palavra pesada em verdades. Você vê esta pregação de Jesus em João capítulo 6, a partir do verso 60, versículo 60. A palavra era tão pesada em verdade que muitas pessoas estavam indo embora. Imagine, Jesus pregando na igreja, falando as verdades, porque o ser humano ele tem uma dificuldade, a dificuldade de ouvir a verdade. Ele prefere viver em uma mentira maquiada por coaches, por pregadores que não têm compromisso, mas não querem mais ouvir a verdade. A verdade incomoda tanto que os que estavam ali estavam indo embora. E o que me chama a atenção, irmãos, e eu falo isso com tristeza, é que os seus discípulos, no versículo 66 do capítulo 6, então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê, pastor Marinho? Porque Jesus falava a verdade. Jesus, vendo que eles não queriam andar mais com Jesus, ele disse: então vá com eles. Palavra pesada. Não quer me seguir não? Então vá com eles. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: para onde, mestre? E só tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. O problema pode ter chegado, as lutas podem ter se levantado, mas o importante é que Jesus está na nossa embarcação. E se Ele está na nossa embarcação, não vai afundar. Pode vir o que vier, não vai atingir, não vai afundar, não vai te derrotar. Porque Ele é a nossa garantia. Jesus, Ele é a nossa garantia.
Igreja brasileira, acorda! Se desperta! Tempos difíceis estão para chegar. Lutas estão chegando para nos alcançar, para tentar nos destruir. Mas nós estamos baseados em cima de uma promessa, de uma garantia, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E quando ele fala igreja, ele fala de você. Ele fala da tua casa, da tua família. Você crê nesta manhã que Jesus ainda está no controle? Aleluia! Se você crê, diga: eu quero aceitar Jesus. Se você gosta de verdade, porque a Bíblia diz que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que você vê Jesus? O ateu, ele vê Jesus como ninguém. Os ubandistas vê Jesus como Oxalá. Os espíritas vê Jesus como um ser de luz. A ciência apenas vê ele como um criador de uma religião. A pergunta que eu faço não é como os filósofos que entendem que Jesus ele só é apenas um grande pensador. Eu quero saber se você entende quem é Ele. Eu quero saber se você, em meio às lutas, você consegue ver Jesus na sua embarcação. Eu não sei como você chegou nessa programação. Eu não sei como você chegou neste lugar. Mas Jesus hoje ele está te tirando da superfície, te levando para o mar, para que você venha aprender lições. E através dessas lições que você aprender, pautada em obediência, Ele vai entrar com providência na tua casa, na tua família e no meio dos teus filhos. Étila, prepara um louvor aí no nome de Jesus. Ela vai preparar um louvor. E enquanto ela está louvando, nós temos ainda 5 minutos. E esses 5 minutos eu quero que você reflita. Eu quero que você entenda no seu coração quem é Jesus para você. Como é que você entende que Ele é? É triste ver o nosso quadro, as nossas igrejas. E você diz: eis o que está faltando. E eu digo para você, não está faltando nada, porque aonde tem muito descaso com a palavra, ainda tem muitos compromissados com a palavra. O problema é que o superficial, ele não gosta de ouvir verdades. Ele quer ouvir mensagens de massageio de ego. É muito fácil nós ouvimos uma profecia de que Jesus vai fazer, de que Jesus vai agir, de que Jesus vai entrar. Mas quando Jesus cobra obediência e desanda na verdade, aí você diz: esse profeta não foi usado por Deus. A tua vitória, diga para quem está aí do seu lado, aí dentro da sua casa, no seu trabalho, a sua vitória está pautada na obediência que você tem. Pode louvar, Eita, no nome de Jesus. Ela vai louvar, e você tem alguns minutos para se render aos pés de Jesus, clamar a Ele por socorro e dizer: eu quero ser um crente aprofundado em Ti, Jesus. Eu não quero ser superficial. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero sair da superfície da terra
Porque enquanto eu estiver pautado, olhando para a terra, olhando para a fama, olhando para aplauso, olhando para carro, olhando para casa, olhando para a vida boa, eu não alcanço o que Deus tem para mim. Aleluia. Mas quando eu entendo que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor manda, as coisas mudam. Escute esse louvor. E através desse louvor, aceite a Jesus. Enquanto é tempo, Jesus está voltando para buscar uma igreja, não que viva uma vida lavandeira, mas lavada e remida pelo seu sangue. Chegou a hora, pregador. Chegou a hora, cantor. Vai ter dinheiro não, vai ter hotel não, mas Deus conta com você ainda para pregar a palavra. Aleluia. Não vai ter os melhores púlpitos não, meu Deus, vai ter as praças, o meu vai ter as favelas, as vielas, tão aflito estou, para que você venha pregar a palavra. Nessa aí eu quero ver se você ainda quer pregar a palavra mesmo, se você tem coragem, Senhor Jesus, ou se você é apenas superficial, de aparência, raso. Meu clamor, minha vida, Deus está levantando uma geração que não teme. Coloco aos teus pés. Jesus tem levantado uma geração pautada em obediência. Só tu. Uma geração que vai dizer assim: pode arrancar minha cabeça, pode tirar minha vida, só tu. mas eu não deixo de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aprovação, e hoje em silêncio, se você ouviu essa verdade e quer aceitar Ele de todo o seu coração, digite: eu quero aceitar Jesus, eu quero Jesus. Seja alcançado por Ele, seja curado por Ele, seja tomado por Ele, seja renovado por Ele. Te acalma, confia, não temas, meu filho, não temas, não temas, não temas. Comigo no barco, a bonança chegará. Se sopra o vento, estou aqui pra te livrar. Vem tempestade, estendo as mãos pra acalmar. E se tem prova, vai ter milagre.